Então sejam bem-vindos a mais um Foro de Goiânia, com Leandro Rodrigues Calasco, Gustavo Sabino e eu, Valério Luiz. O Calasco está sendo muito elogiado aí nos nossos grupos pela sua paciência nos programas de rádio e de TV. Eu fui convidado para uma entrevista esses dias lá na Sucesso, né? Mas aí, quem me convidou foi o Márcio Manuel, e tava eu, o Márcio Manuel e a Ravena. Aí a Ravena estava em minoria, aí ela não teve como. Aí nós prevalecemos, né? Aí a querida audiência da Rádio Sucesso ficou revoltada. Que absurdo essa rádio agora, dois esquerdistas. Eu gostaria de dizer também que a audiência está reclamando da nossa presença na Rádio Sucesso. Tá reclamando, né? Reclamando porque, segundo os ouvintes, nós estamos levando a Ravena a ser uma esquerdista e ela não pode andar comigo, nem com você, nem com o Calasco. Ah, chegaram a falar isso. Que sai fora do Leandro, do Calaça, do Valério Luiz e desse Sabino, porque eles estão transformando a Ravena numa esquerdista. Cara, ela tem eu, você e o Márcio Manuel de esquerda numa programação de 10 programas semanais. E o povo fica doido ainda, acha que tá demais. E agora eu tô também na terça de manhã, né, fixo. Na terça de manhã, fixo lá? Tô fixo lá na terça de manhã. Cara, tá uma questão aqui, porque é isso, né, cara? Eles chamam a gente para ir lá e tal, mas a audiência reclama e tudo, mas eu tô no top 3 ali, né, da audiência, entendeu? Acho que um dos episódios lá que eu participei é o que teve o segundo com maior audiência, o primeiro com maior audiência da história do Tudo. E o pessoal, quer queira, quer não, o pessoal de direita até brinca o dia que eu vou lá, se eu falo, vocês podem me xingar lá na rede social, vai lá, me adiciona e tal, porque eles amam nos odiar, né? A verdade é essa. Entendeu? Hoje lá o debate foi em relação a, não sei se está na pauta aí do Valério, do médico americano lá que falou, que se negou numa audiência do Senado americano a responder algumas questões sobre vacina, e aí voltaram com cloroquina, com ivermectina, que a gente tinha que pedir desculpa para o Bolsonaro que estava certo, que o médico era o baluarte sobre a vacina. Eu falei assim, gente, o médico americano nos Estados Unidos nem estava na OMS mais. Vocês ouvem um negócio e aí toma como verdade. Se você jogar aqui no Google Acadêmico, você vai achar 300 mil artigos de forma diferente. Não é porque um falou o negócio que serve como base, não. Aí o pessoal bolsonarismo, o pessoal do Uber, e eles têm uma audiência de Uber que é grande. E aí o povo fica doido. Realmente manda mensagem lá, detonando pra gente. Vamos lá, primeiro. Eu vou passar um vídeo do nosso querido Flávio Bolsonaro primeiro, e aí depois a gente comenta com base numa outra notícia. Deixa eu até parar o compartilhamento aqui e botar um outro. Eu vou até colocar esse do médico também. Esse aqui. Aqui. Porque isso aí, Leandro, os caras... Uma coisa que me deixa doente é assim, os caras negarem que fazem as coisas enquanto eles fazem. Eles, não, a gente não é golpista, não, a gente nunca questionou as urnas, e eles fazem isso tentando... 2 minutos antes. 2 minutos... Aqui, ó o Flávio sem vergonha. Origem venezuelana, uma das suspeitas é que tem a... Eu vou colocar de novo. Bom, como eu falei, hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele está inelegível após uma reunião com embaixadores. Alguém que tinha uma preocupação com a transparência e a segurança do nosso sistema eleitoral e apenas manifestava suas preocupações para que os embaixadores levassem esse cenário de preocupação para os seus países. O pecado do Bolsonaro é se preocupar demais com a transparência. Não, e veja, o detalhe importante nisso aí, não é que ele não se preocupe com a transparência, ele se preocupa com a transparência. Mas o problema é justamente porque é transparente.
É justamente porque eles não conseguem roubar a urna. Sabe aqueles expedientes de eleição de DCE? Que os caras pegam a urna e saem correndo, entendeu? Há uma denúncia por parte do governo americano de suspeitas de fraudes em processo eleitoral eletrônico, em especial na Venezuela, inclusive utilizando uma documentação do próprio Serviço de Inteligência americano, a CIA. A CIA, que capturou o presidente da Venezuela, e a gente não vai comentar isso aprofundadamente aqui, mas assim, já está saindo em todo lugar que os caras estão comercializando o petróleo da Venezuela e não está indo nada para lá. Ou seja, é uma rapina pura e simples. Os caras são uns piratas. Os caras derrubaram o governo, roubaram o petróleo, amigo. E essa mesma CIA que é o maior traficante de drogas e de armas do mundo, né? Apontando sobre a possibilidade de vulnerabilidade do sistema eletrônico de votação. E uma das suspeitas é que uma empresa chamada Smartmatic, de origem venezuelana... Essa empresa é americana. Foi fundada na Flórida. Uma das suspeitas é que tenha havido uma programação para alteração das votações naquele país, nas eleições de 2010, se não me engano. Dados de inteligência de 2004 a 2020, nas eleições de Venezuela. E as eleições sob suspeitas, que são citadas nos relatórios da CIA, são as de 2012. Não vou entrar em mais detalhes, mas só... Até porque não pode entrar, né? Porque ele só quer fazer ilação. Para deixar registrado que muitas dessas máquinas que são utilizadas nas eleições brasileiras têm a mesma origem dessa empresa venezuelana. Então, o pedido que eu faço a todos aqui, não estou questionando o sistema de votação brasileiro, mas... Não está não, imagina. Que todos os países possam mandar a maior quantidade de observadores possíveis para as nossas eleições, como sempre fazem, e também pessoas que tenham conhecimento sobre essa tecnologia e como o Brasil pode ter eleições mais seguras e transparentes. Aí, logo após isso aqui, e logo após ele falar a mesma coisa em alguns eventos lá nos Estados Unidos, aí o governo americano tentou mandar 2 observadores, entre aspas, para cá. Antes de entrar nessa questão, eu só queria falar uma coisa sobre as eleições venezuelanas, né? Porque esses dias eu estava assistindo o Meio, e me julguem, é liberal mesmo, não há uma questão, mas assim, traz muitos debates ali que são interessantes, e vai um pessoal de esquerda lá também, e conservadores, então é importante para a gente ver essas perspectivas. E o Pedro Doria estava falando, que é o editor-chefe lá do canal Meio, que inclusive muito bom, recomendo. Ele estava falando que ele foi como observador nessas eleições da Venezuela que ele cita. E ele fala que, de fato, houve fraude nas eleições da Venezuela. Só que é interessante o relato dele sobre fraude. Qualquer pessoa que perguntar, pesquisar isso na internet, vai achar esse relato, porque não é um relato único e exclusivo dele, mas outros observadores também fazem esse relato. O que aconteceu? Começou a contagem de votos. E aí aconteceu da mesma forma que acontece aqui. Vai lá o pessoal, fica num telão, lá no órgão superior de acompanhamento das eleições, eles estão lá acompanhando. Estava muito parecido com a eleição do Aécio, da Dilma, ou do Lula e do Bolsonaro. Voto a voto. Voto a voto, na urna, voto a voto. De repente, do nada, acaba a energia do prédio. Certo? A cidade inteira com energia, menos aquele prédio. Aí perguntaram o que estava acontecendo, falou, não, porque os servidores sugam energia demais, teve uma queda, mas nós estamos continuando a contagem em paralelo ali e tal. Quando voltou, o Chaves estava à frente. Ou o Chaves não, o Maduro estava à frente. Então, assim, o que os observadores internacionais falam não era que houve uma fraude nas urnas, mas no servidor. Uhum. Veja, essa fala dele sequer faz sentido. Porque a fraude foi no momento que apagou-se as luzes, deixaram, os observadores pararam de acompanhar, eles foram e mudaram os dados no servidor. Não era um programinha nas urnas que alterava voto, fazia isso, fazia aquilo, porque a urna é auditável. O servidor não é auditável. Pelo menos não lá na Venezuela. Aqui você consegue, porque você tem transparência, você consegue acessar esses dados, ver o que entrou, o que saiu. Entendeu? Então é importante que isso fique claro também, para não pensar que estamos falando assim, lá na Venezuela não teve fraude. Não, na Venezuela teve fraude. Mas não foi fraude nas urnas.
Tem até por exemplo, aqui, um episódio parecido. Vou até colocar aqui antes. Vocês já assistiram Narcos? Já demais. Já. Eles relatam lá um episódio de 1988, da eleição mexicana de 1988, em que o PRI, que é o Partido de Revolucionário Institucional, o partido de direita de lá, né? Que assumiu o poder em 1929. Aí, em 1988, foram as primeiras eleições realmente competitivas. E aconteceu a mesma coisa, houve uma pane de energia lá, teoricamente, e aí quando voltou, o Carlos Salinas de Gortari, do PRI, foi proclamado vencedor com 51% dos votos válidos, né? E naquela época não havia urna eletrônica ali no México, não, cara. O negócio é o seguinte: quando você. O problema da fraude é igual eu falei, por exemplo, você pegar a urna e sair correndo, se depositar votos nas urnas e tal. Você pode fraudar ali na contagem. As fraudes acontecem na contagem. A urna é extremamente segura. Só que esses caras são vagabundos, né, velho? E aqui, e esse Gortari era o presidente que tem até uma parte curiosa lá na série, que o traficante lá, o Félix Gallardo, líder do cartel de Guadalajara, procura o Gortari antes da eleição para oferecer apoio e tudo, e o Gortari meio que caga para ele, e aí o Gallardo fica preocupado, porque assim, todo grande cartel, todo grande traficante de droga conta com uma certa proteção institucional, né? As pessoas são muito ingênuas de achar que não. E aí, tanto que tem várias partes lá na série em que, quando eles vão tentar entrar em novos mercados, a primeira pergunta do Gallardo é: a gente está com o governo? E aí, o Gortari não dá muita atenção para ele, e aí os caras falam pro Gallardo: não, é porque o plano, ele tá com um plano de grandes privatizações. Ou seja, significa que o cara ia privatizar todo o sistema público mexicano, colocando na mão dos amigos dele, e aí ia ter dinheiro a rodo, né, velho? Não ia precisar do dinheiro do Gallardo. Você vê que a privatização sempre foi isso. Mas o que o Gustavo estava falando cara, imagina um voto impresso em regiões, por exemplo, dominado pela milícia. Se a coação que não ia ter, tanto sobre o voto, quanto sobre quem está apurando esses votos, se alguma sessão eleitoral tivesse voto a mais do Lula lá, esses votos iam sumir, mas com toda certeza, iam ameaçar o pessoal para não falar nada. Esses Bolsonaro não iam perder uma única eleição no Rio de Janeiro. Então, assim, esses caras, eles ficam falando de transparência e jogando voto impresso justamente porque ia ficar mais fácil para eles roubar dessa forma. Exatamente. E aí aí o Brasil negou o visto, né? Para aí a gente falou isso até no programa, a Ravena. Ai, mas o Brasil negou visto para os americanos, isso não tá certo. Eu falei, tá certo sim. Os caras acabaram de fora do país, questionando a lisura do processo eleitoral de um país que não é o deles, e aí manda subsecretário do Departamento de Estado aqui e um outro subsecretário adjunto para vir aqui criar problema, para vir aqui gerar instabilidade. Se fosse eu teria feito até pior, tinha deixado entrar e prendia. Amigo, os caras estão com embaixada, com o consulado dos Estados Unidos lá em São Paulo, reunindo com influência de extrema-direita, direto, para passar o bizu para os caras. Ó, faz isso, fala aquilo, fala isso, fala aquilo outro. Eles não estão nem disfarçando, entendeu? Por mim, prendia cada um desses influencers por crime de alta traição. Isso é crime de traição. É crime de traição à pátria. Você entende, cara? Porque assim, é interferência de um Estado estrangeiro em nossas eleições. Acho que é 2 pontos relevantes aí que a gente tem que relembrar. O Partido Comunista do Brasil, ele teve o seu registro cassado várias vezes na história, justamente por ser um partido que, teoricamente, seguia uma organização mundial, a internacional lá, e seguia os ditames que vinham da União Soviética. Então, era uma interferência externa num partido político.
nada diferente do que o bolsonarismo faz hoje. Então, até dentro do argumento utilizado na época para caçar o Partido Comunista do Brasil, serve para caçar eles também. Porque, né, o argumento seria o mesmo. E aí, se você for olhar, você pegar algum argumento deles, mas se for para ser capaz de alguém, que seja dos Estados Unidos, que pelo menos a gente vai crescer. Aí você pode olhar um pouquinho a história, olha a história de Porto Rico, olha a história do Panamá, olha a história de países que foram dominados economicamente ou até militarmente pelos Estados Unidos. Porto Rico é um estado americano de segunda classe. Os caras não podem votar em eleição para presidente dos Estados Unidos. Estão num país, estão numa ilha que se diz, são considerados estadunidenses, mas além do voto, eles têm até apagão, porque é tratado como segunda classe mesmo. Velho, você não precisa ir tão longe, não. Milei teve na convenção, chefe de Estado estrangeiro, teve na convenção do PL, ofendendo autoridades brasileiras. Goste você delas ou não, concorde você com elas ou não da fala do Milei. Que patriotismo é esse? Que nacionalismo é esse? De meia pataca. Que vem um gringo aqui falar merda das nossas eleições, dar pitaca em partido político. Não, e aí querem defender como se ser um protetorado americano, ser uma colônia dos Estados Unidos, seria algo vantajoso para o país. O que ficou provado, e até a sua fala no começo aí, é que o que eles fazem é roubar o petróleo da Venezuela, é sugar qualquer estado que eles tenham colocado o pé. Se você olhar, o Iraque é pior hoje do que antes deles entrarem. A Líbia, destruir a Líbia. Destruir a Líbia. Não tem nenhum lugar onde eles colocaram o pé que ficou melhor. Aliás, tem os locais onde eles foram derrotados. Vietnã, quando eles foram derrotados. Cara, eu tava vendo o Vietnã tá numa crescente econômica impressionante, cara. Não, e aí esse dia eu falei isso na rádio, alguém veio gritar, não, mas eles não foram derrotados. Eu, como não? O objetivo deles era impedir o comunismo. Eles ficaram lá, tomaram ataque, saíram fugidos. Tem até uma cena clássica do embaixador entrando no helicóptero, correndo, fugindo. Perderam, o Vietnã virou um partido comunista. Então, assim, de todo lado cara, que você olhar, eles perderam, velho. O melhor argumento que eu ouço quando alguém fala isso é assim: qual que é o nome da capital do Vietnã? Ho Chi Minh. Se os Estados Unidos tivesse ganhado, o nome seria capital Franklin Delano Roosevelt. Não, e virou um país comunista, um país que está crescendo dentro de um governo comunista. Aí os caras, não, eles ganharam a guerra. Ganharam, caramba, eles ganharam pela bunda. Cara, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos ganhou uma única guerra. Foi a Guerra do Iraque. E a segunda, tá? Não foi a primeira, não. A segunda. E só. E só. Todas as outras guerras que os Estados Unidos se envolveu, ele perdeu. Ele perdeu, velho. Olha a Coreia. Coreia tem Coreia do Norte. Tem a Coreia do Norte. Tem a Coreia do Norte. Vietnã é um país comunista. Entendeu? Não existiu uma única guerra, mesmo que eles chamem de intervenção, os Estados Unidos ganhou. Olha o que aconteceu no Afeganistão, saíram de lá corridos. Ficaram lá há muito tempo, né? Mas ocuparam, mas perderam. Olha o que está acontecendo no Iraque. Não, e deixaram terra arrasada, né? São países que estão numa condição muito pior agora do que estava antes. O Iraque virou um país em guerra civil constante. A Líbia é um país do mesmo jeito. Exato, cara. Então, assim, pera lá. Você vem falar para mim que o cara ganhou a guerra, que ele conseguiu ocupar o território, levar, pacificar aquele território ali? Porque, assim, cara, a gente tem uma mania, e isso é algo que, inclusive, está sendo debatido, muito debatido hoje, por causa dos conflitos que estão aparecendo odiernamente, né? Muita gente, a gente tem a mania de tentar periodizar a história como se as coisas fossem tão simples assim. Então, a gente fala de Primeira Guerra, Primeira Grande Guerra, Segunda Grande Guerra, entendeu? Como se fossem fatos isolados no tempo e no espaço. Tem autor que está debatendo, falando assim, cara, é uma guerra só que começou lá no século XX, até hoje não acabou. Por quê? Porque de lá para cá tiveram pequenos conflitos, os conflitos desescalaram, eles saíram do foco da Europa, mas eles continuaram pelo resto do mundo a partir das grandes potências e a partir das disputas que surgiram lá na Primeira Grande Guerra. E aí, a gente está tendo só uma guerra? Então, beleza, você virar e falar assim lá no próprio Iraque, por exemplo, na Segunda Guerra. Primeiro foi uma derrota gigantesca, inclusive fortaleceu Saddam Hussein, né?
Ah, beleza, foram lá, pegaram Saddam Hussein, mataram ele, ocuparam o território, levaram empresas para fazer reconstrução lá e tudo mais e tal. Beleza, eles conseguiram controlar o território? Eles efetivamente conseguiram controlar o território? Eles conseguiram impor a sua vontade sobre aquele território? Mesma coisa no Afeganistão. Ficaram anos e anos com tropas lá, beleza, saíram corrido, velho. Saíram corrido, Uganda. Cara, os caras não controlam, velho. Os caras não conseguem fazer essa guerra, porque é justamente o que o Valério falou. Não é uma guerra para derrubar um Estado, derrubar um governante, controlar um Estado. É uma guerra para sugar. Guerra de rapina. É guerra de rapina. Eles vão lá e tiram as coisas. Na hora que achar que não compensa, eles saem vazados, velho. Não, e até a questão desses dois membros do governo do Trump lá que queriam vir para o Brasil e o Brasil negou, voltando ao tema da pauta, né? É claramente uma tentativa de colocar a América Latina como seu quintal, e aí é de uma forma pejorativa mesmo, não é, não, isso aqui é a nossa área de influência e a gente vai torcer para que isso aqui desenvolva mais do que as áreas de influência da Rússia ou da China, não, é sugar aqui. Se você olhar, os países da Europa são o que são hoje porque tiveram suas colônias e sugaram as suas colônias. Os Estados Unidos, quando tem a independência, faz a guerra contra a Espanha buscando colônias. É um colonialismo. E se você olhar, acho que tem uma fala de um dos grandes, como que eles falam, águias, né, da política externa americana, acho que já faleceu, mas foi um cara que cuidou depois da Segunda Guerra Mundial, que eles falam que eles não aceitariam um novo Japão na América Latina. Quer dizer, não aceitariam que o Brasil se desenvolvesse, porque o Brasil se desenvolver é pegar mercado americano. E isso eles não vão aceitar. Não vão aceitar pelo bem do povo estadunidense. Não é pelo bem do povo brasileiro, não. Então, assim, o brasileiro tem que entender que é uma competição entre nações. E não adianta a gente achar que a gente vai ser subalterno a eles e isso vai trazer benefício para a gente, que não vai. Da mesma forma, também, eu não defendo que a gente seja subalterno à China também, de cabeça baixa o tempo inteiro. Você tem que fazer negócio, e negócio que seja o melhor para o Brasil, que seja com os Estados Unidos ou com a China. Agora, você achar que os Estados Unidos vai vir aqui para fazer o bem para o brasileiro, não, ele vem aqui, não é para fazer bem, não é para beneficiar nada para a gente. Bicho, mas veja só o que é a relação com a China. Pega os países, como é que a China tem feito essa relação. Primeira coisa, quando a China tem legislação própria de que ela tem que respeitar a legislação tanto ambiental quanto trabalhista dos países em que ela está inserida. Qualquer empresa que chega, sabe que no Brasil teve caso de trabalho escravo. Beleza, está sendo responsabilizado, eles vão se fuder lá na China. Já estão se fudendo, na verdade, por conta disso. Então já começa daí. Segundo ponto, China sempre trabalha na perspectiva de transferência de tecnologia. Por que a China está crescendo? Porque veja bem, cara, veja bem, nenhum país, a gente não está vivendo uma época de afinidades ideológicas, certo? Que a pessoa vira e fala assim, nossa, esse aqui é meu amigo ideológico aqui, eu vou fazer negócio com ele única e exclusivamente. Ainda mais se você parar para pensar, um país como o Brasil, por exemplo, nós não somos comunistas, nós não somos comunistas. E mais que isso, se for parar para pensar em termos de alinhamento ideológico, o nosso parceiro preferencial não seria a China, seria a Europa. Né? Pela perspectiva do social-desenvolvimentismo, etc, etc, etc. Os países da África. Os países lá não são comunistas, cara. Você tem um ou outro ali que é comunista e tal, mas ainda é muito dividido, a coisa não está pacificada, tipo Angola. Mas, assim, por que os países, então, estão começando a orbitar em volta da China? Porque os termos de negociação da China são mais vantajosos. São melhores. São melhores. Você não vira escravo da China, você vira parceiro da China. A China faz investimento no seu país e transfere tecnologia. A China compra mais você. Bicho, mas esse negócio de alinhamento ideológico que você está falando, por exemplo, aí o lobby ideológico dos Estados Unidos aqui, boa parte da dominação dele sobre nós vem disso, cara, porque o Leandro estava falando na questão colonial, mas aí eles acham sempre uma quinta coluna aqui, né? Sim. O bolsonarismo aqui é uma quinta coluna dos Estados Unidos aqui.
E aí eu ficava pensando, eu falei, gente, mas o que os caras ganham com isso? Aí eu vi uma fala do Breno Altman esses dias, que aí eu pensei, cara, faz sentido. Porque assim, existe alguém aqui que ganha com isso, né? Porque os Estados Unidos apoiam um sistema de monopólio da terra, de manutenção de mão de obra barata, a gente repetidor de tecnologia deles, né? A gente não desenvolve tecnologicamente na fronteira tecnológica, mas isso permite a uma elite muito pequena daqui ter uma taxa de lucro muito alta, fazendo muito pouco. Porque não precisa industrializar, não precisa investir em tecnologia, não precisa correr risco, não precisa competir com eles, e vive muito bem. E continua com a taxa de juros astronômica, que você vai ganhar dinheiro no mercado financeiro, você não precisa abrir mão das suas propriedades. E aí os caras se veem como uma espécie de americanos aqui, né? Tem duas coisas. Uma coisa que o Gustavo falou a respeito de negociar com a China ser muito mais fácil, realmente é muito mais fácil, e acho que é por isso. O ponto a vírgula tudo bem, é mais fácil, a gente negocia, mas sempre pensando no bem do Brasil. E continua negociando com eles mais, porque realmente hoje é mais vantajoso. Tem uma fala, acho que, do ministro da Nigéria, que fala assim: é engraçado, toda vez que a gente vai negociar com o americano, a gente recebe um coque, um negócio na cabeça e um discurso de que a gente tinha que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. A gente vai sentar com o chinês, a gente ganha um aeroporto. Então, assim, os termos são bem mais vantajosos. Porque, assim, Leandro, para ser vantajoso para a gente fazer uma negociação com transferência de tecnologia, a gente tem que ter uma elite dirigente que quer desenvolvimento tecnológico. Não, isso que eu tenho dúvida se a gente tem. Não temos, cara, não temos. Não temos, quer manter as pessoas na miséria. Você entendeu? Então, olha só, esses dias eu tava vendo um negócio, cara, que é real, velho. Empresário tudo fica falando, não sei o quê, porque o pessoal não quer trabalhar, quer Bolsa Família e tal, não sei o quê. Vamos pensar Bolsa Família. O máximo que o cara vai ganhar ali é um salário mínimo. Isso tendo uma carrada de filho, compensa? Compensa? Depende. Se você for trabalhar para ganhar a mesma coisa, entendeu? Agora, como é que você para ganhar um salário mínimo com Bolsa Família, você precisa ter um núcleo familiar de 7 pessoas. Pois exatamente. É você, sua esposa, mais 5 filhos. Ou uma mulher com 6 filhos. Então, assim, passam as contas aí, dá menos de R$200 por pessoa. Pera lá, isso é vantajoso onde? É vantajoso em um mundo que você for para o mercado de trabalho vai ser isso. Agora, veja, as pessoas não estão deixando de trabalhar por causa de Bolsa Família. As pessoas estão deixando para ir para o mercado informal, para fazer Uber, para fazer entrega. Exatamente. Tem um rapaz da Faria Lima, que nem sei, você falou que você de vez em quando estava vendo o canal meio do Pelúrio Dória, eu de vez em quando vou no economista da Faria Lima para ver o que eles estão falando. Aí tem um cara que é até daqui de Goiânia, o nome que ele começou é Sardinha, porque teoricamente ele seria a sardinha do negócio. E aí ele, conversando com um grande dono de supermercado em Goiânia, e o cara falando, ninguém quer trabalhar mais para mim, falta de empregado, e não sei o quê, conta do Bolsa Família. Aí ele falou assim pro cara, não, vamos fazer o seguinte, liga aí para os 6 últimos que saíram da sua empresa e vê o que eles estão fazendo hoje, se algum saiu e está só com Bolsa Família. Aí, lógico, não consegui falar com todo mundo, mas aí depois ele traz o retorno dos prints, todos os 6 estavam trabalhando ou no iFood ou no Uber. Aí ele vira para o empresário, você não está perdendo para o Bolsa Família, você está perdendo para uma precarização do trabalho e para uma remuneração maior dentro do Uber e do iFood. E aí esse mesmo cara... Que bom experimento esse. Ser da Faria Lima, e ele ainda faz um ou outro. Ele tem um videozinho, um corte, que ele fala assim, o empresário brasileiro, lá na época do Brasil Colônia, ele tinha, sei lá, os Anhangueras da vida, que topavam um risco para desbravar outras áreas, e o risco era a sua própria vida. O empresário brasileiro não quer correr risco mais nenhum. Ele não abre um comércio, ele não abre nenhuma indústria com base no risco. Ele fala que não, o risco para ele é muito melhor ele deixar o dinheiro no mercado financeiro lucrando. Então, assim, você tem uma classe de empresariado no Brasil, e aí é termos dele, eu falo assim, não tem nem saco roxo mais. Porque os caras não querem correr risco nenhum. Então, assim, você tem realmente uma elite nacional que é parasita.
ela prefere muito mais ter uma classe, um monte de desempregado, e aí quando você vê a reclamação direto na rádio, eu falo assim, não consigo contratar. Eu falo assim, graças a Deus, eu prefiro viver num país onde você tem dificuldade de contratar por conta do seu salário, do que se você abrir a vaga e ter uma fila de 10 porteirão de gente querendo receber miséria de salário. Isso para mim mostra que o país está bem. Se tivesse um monte de desempregado e você contratando fácil, aí eu estaria preocupado. Aí, cara, aí você pensa, a taxa Selic está 14,25 hoje, certo? Você desconta a inflação, você está a taxa real de remuneração de 11%. Taxa real de 11%. Eu vou correr risco empresarial para quê? Se eu vou ganhar 11% fazendo porra nenhuma, só tendo capital. Entendeu? Então, acho que é isso que precisa ser entendido, cara. É uma elite que é extremamente atrasada, que é parasitária do Estado, entendeu? E que não vai levar esse país para lugar nenhum, meu velho. É essa elite que apoia os Estados Unidos. É essa elite que ganha dinheiro com intervenção estadunidense. E aí o Elias Jabor, já nesse ponto, ele já coloca duas coisas. Ele fala assim, a China precisou de ter uma revolução socialista e a Rússia também, para que a gente tivesse uma revolução burguesa. A primeira fase das revoluções foi uma revolução burguesa, trazer indústria. No Brasil, a gente tem que começar a pensar igual, porque a nossa elite ela não é capaz de fazer nem a revolução burguesa. Ela não está disposta a fazer uma revolução nacionalista de indústria. Ela prefere continuar ali tendo seu investimento bancário, lucrando os 11% ao mês e vivendo vida de europeu aí, viajando, andando de barco, sei lá o quê. Cara, a dominação ideológica é tão forte que nesse mesmo debate que estava lá no Sucesso, eles botam os ouvintes para falar, né? Aí um ouvinte falando em tom de denúncia. Em tom de denúncia. Porque o pessoal fica falando aí dos Estados Unidos, mas fala da China, que esses carros chineses estão aí inundando o Brasil, não sei o quê. Aí eu falei, ouvinte, eu não tô entendendo qual que é o seu problema. O nome disso é mercado, pô. Os caras estão produzindo carro de alta tecnologia, ganhando o mercado do mundo com os carros deles, e você tá achando isso ruim por quê? Olha lá, eu sou a gente tem que comprar um carro chinês. Se eles são comunistas e estão conseguindo fazer isso, você tem que aprender com os comunistas, pô. A gente é capitalista, não está conseguindo produzir carro e vender para lugar nenhum. Meu sogro comprou um carro chinês, um Song Pro. Super legal o carro, bacana, bonitão, cheio de tecnologia, cheio dos Paranauê e tal, beleza. Ele tinha 2 carros aqui. Um da Jeep e outro da Ford. Certo? Queria trocar os carros, já eram carros que tinham mais de 5 anos, apesar de ser carro de gente que só busca menino na escola e vai na feira, você tem uma depreciação ali. E ele colocou energia solar aqui na casa dele também. Falou, deixa eu pôr um carro elétrico, eu vou economizar, inclusive, no combustível. Aí tá, beleza. Ele rodou várias concessionárias, inclusive na própria Jeep. A concessionária que pagou melhor foi a BYD. O que tinha o melhor preço era a BYD. E, além disso, ia reduzir os custos dele. De manutenção, de combustível, de tudo. Vai. Aí, Leandro e Gustavo, você vê o tanto que o pessoal... É uma dominação ideológica mesmo, porque assim, você pega, a China está conseguindo fazer isso, tendo um modelo diferente, modelo econômico mais socialista. O Vietnã está crescendo economicamente. Você pega os países lá da Europa, a Alemanha e os países do norte da Europa, tem um modelo social-democrata forte. Ou seja, em nenhum desses lugares onde tem algum estado de bem-estar social e crescimento econômico grande, está sendo aplicado a doutrina neoliberal. Em nenhum deles. E aí os caras se abrem para os fatos para criticar o que eles estão falando? Não. Aí o modelo deles passa a ser Paraguai e Argentina. Aquela bosta de país de economia 5 vezes menor que a nossa, sendo chantageado porque não tem $1 de reserva internacional. Aí vai falar de Argentina, não? Porque a Argentina baixou a inflação, que estava 211% para 31%. Os caras vendem carne e doce de leite, amigo. Beleza. E é o modelo de desenvolvimento econômico deles. E ainda tem uns detalhezinhos. Os números da Argentina são todos manipulados, né? Porque o índice de preço que eles usam, é de 2004. Já mudou o consumo, a forma de consumo. Já mudou a forma de consumo, já mudou o preço, já mudou tudo, velho. Os caras estão usando a tabela de 2004 para fazer essa conta.
Lá caiu o chefe do IBGE quando ele tentou modificar isso. Então, assim, é vergonhoso. E o debate econômico no Brasil é muito fraco, é muito ruim. A gente, pelo menos eu que acompanho mais, começa a ver uma certa gritaria. Tem esse investidor Sardinha, que é um cara da família Lima, que começa a falar. Aí você tem o sei lá o que perfeito, você tem o Paulo Gala, você tem o André Lara Rezende aí tentando falar alguma coisa. Mas é tão vergonhoso que nem hoje lá na rádio. Que o Brasil está em déficit fiscal de 0,8% e o mundo vai acabar. Aí eu falei assim, gente, vocês sabem qual que é o déficit fiscal dos Estados Unidos? 6% do PIB americano, não é do PIB brasileiro, não, é do PIB americano. A Ravena foi lá logo no Google conferir. Realmente o Leandro está certo, é 5,9%. Só que os Estados Unidos tem o dólar e tal. Eu falei assim, não, você pode pegar, então, os países da Europa, inclusive os países que não estão sob o euro, os países do leste asiático, ninguém trabalha com superávit primário. O Estado precisa investir. Aí você fica colocando regra para o Brasil e a elite aqui defendendo essas regras, que é basicamente assim, o povo subiu a escada e chutou a escada. Uhum. E agora você fala assim, o que eu fiz para subir aqui, você não pode fazer, não. A receita para você é outra. E aí você tem gente aqui defendendo, aqui coluna que você falou. E é engraçado assim que o André Lara Rezende fala numa camisa de força ideológica. Porque você falar contra isso, você é tratado como um doido. Você não é convidado mais para falar na mídia, você é ridicularizado em alguns meios. Só que você está falando óbvio, você está falando o que os caras fizeram. Os Estados Unidos baseou seu crescimento depois de 29 em investimento público. O celular que você usa, o iPhone, o socialista de iPhone, aqui está cheio de dinheiro público. GPS, dinheiro público. Internet, dinheiro público. E os caras aí no meu perfil, por exemplo, aí eu chego um cidadão e comenta assim, vocês estão vendo aí, né? No post meu lá. O cara... Em Goiás, o PT não se cria, pois apoiamos quem produz e empreende, defendendo menos impostos e juros, sem inflação e com crescimento econômico. Aí a cabeça de força ideológica aí, né amigão? Ó, por exemplo, cara, só uma coisa, menos impostos. O PT foi quem tirou imposto de quem ganha menos, né? Isenção até 5 mil, diminuição de alíquota até 7 mil e reajustou o salário mínimo depois que o Bolsonaro passou todo o governo dele sem reajuste do salário mínimo. Inflação está dentro da meta, mesmo eu achando que a meta é ridícula para um país do tamanho do Brasil, mas a inflação está dentro da meta. Empreendimento e crescimento econômico. É essa mesma elite de direita que impede o crescimento econômico do Brasil com esse parasitismo que a gente acabou de falar. Juro, quem estabeleceu a independência do Banco Central e o Copom justamente para as taxas de juros ficar alta, vamos pegar a lei. É a lei complementar 179, que estabeleceu a independência do Banco Central. Vamos compartilhar ela aqui. Lei complementar 179, assinada por Jair Messias Bolsonaro. Não tenho dúvida que uma das razões deles tirarem a Dilma e colocar o Temer lá foi, inclusive, viabilizar a independência do Banco Central para as taxas de juros poderem ficar na mão dos técnicos, né? Do Copom e do Banco Central. Então, assim, cara, é difícil, né? Quando as palavras não têm o mesmo significado para todo mundo, né? Não tem. Aí, se você olhar aí, tem outros 2 pontos importantes. Se eu não me engano, a criação do MEI e a popularização do Simples Nacional são de governos do PT, que é o que mais ajuda o empreendedor. O empreendedor, às vezes, ele começa com o MEI mesmo, porque ele vai estar dentro do limite. Depois ele vai para o Simples. Depois, se ele crescer e virar uma grande empresa, que aí ele vai para o lucro presumido, lucro real, que ele precisa de uma contabilidade melhor. Mas, normalmente, a simplificação disso foi feita pelo governo do PT. E aí a falha do PT foi não ter trabalhado isso. Devia ter trabalhado isso e mostrado que o que ele fez. Tem uma redução no Simples Nacional, você começa com a alíquota de 5%. Dependendo da sua faixa que você vai subindo. Um mês você faz um pagamento mensal aí de menos de R$90 por mês. E aí você tem o imposto, você tem contribuição social, você tem contribuição previdenciária, tudo em R$90. É uma facilidade para o cara empreender que nenhum governo de direita fez no país. Quem foi fazer foi um governo de esquerda. Então, assim, é tanto pontinho que se você olhar, assim, talvez a gente errou mesmo em comunicar mal, porque a gente devia ter mostrado isso para eles, que a gente não tem problema com o empreendedor.
Não quer estatizar tudo aqui mais, não. Esse discurso de estatização, tudo, assim, não é o momento histórico mais para isso. A gente pode até debater isso, querer que chegue nisso, mas não é o momento histórico para isso, para falar isso agora. É uma falsa dicotomia que estabeleceu muito fundo na mentalidade brasileira entre Estado, investimento público e empreendedorismo. Cara, tipo assim, aquela coisa, se você é um ator, você precisa de uma peça para atuar, né? Se você é um artista, você precisa de um palco. O empreendedor precisa de condições favoráveis. E quem vai estabelecer essas condições favoráveis é o investimento público. Você tá empreendendo no lugar que tem tecnologia disponível, que tem crédito barato, num ambiente já numa industrialização mais desenvolvida. Cara, é radicalmente diferente de você empreender num ambiente como o nosso, que senão você pega uns 300 mil reais, você vai fazer o quê? Você vai abrir uma padaria, vai abrir uma paleteria mexicana. Pois é, aí vamos falar de China e pensar nessa coisa de empreendedorismo, porque a China, apesar de ser um país comunista, ela permite o empreendimento individual, né? Como é que funciona lá? Inclusive, eles estão tendo um problema com isso agora, viu? Lá eles têm um governo central, um planejamento central. Só que a execução ela é descentralizada, certo? Então, coloca lá as metas dos próximos 5 anos. Nós vamos investir nisso, nós vamos investir nisso, nós vamos investir nisso. Beleza. Aí começa a investir. Aí cada prefeito, ele dispõe de verba para alocar nas empresas para fazer investimento. Qual que é o problema que eles estão tendo? Eles estão tendo um monte de empresa fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo, com qualidades diferentes. Então, teve uma feira agora recente de robótica, por exemplo. Aí mostrou aqueles robôs, estão dançando, lutando com Kung Fu, todo mundo tá vendo chutando menino. Chutando menino, todo mundo está vendo esses vídeos aí. Aí você via um monte de stand de robô fazendo um monte de tarefa com as qualidades mais variadas. Tinha um robô que não dava conta de dobrar uma toalha. Por quê? Porque todo mundo tem essa meta, todo mundo vai fazer um investimento, nem todo mundo está no mesmo lugar tecnológico. E eles começam ali a produzir a mesma coisa, um monte de coisa repetida ali dentro. Isso tem um desperdício de dinheiro do Estado, no sentido que você não maximiza a eficiência? Tem. Mas é assim que a China consegue fazer, por exemplo, para desenvolver tecnologia de ponta. Porque, às vezes, uma empresa ruinzinha que não está fazendo robô dobrar a toalha, ele desenvolve uma solução que depois vai ser comprada pela empresa grande, que o robô está lutando com o Kung Fu. E veja, tudo isso a partir de dinheiro estatal. Estatal. E a história do capitalismo, o Ilê Jabbour, ele faz um desafio que ele é real, cara. Ele aponte um país que desenvolveu a indústria sem apoio do Estado. Não existe, eu mandei uma pergunta uma vez para o Ilê Jabbour a respeito da inflação, porque na China, que nem você falou, o dinheiro é público, você tem um bando de banco municipal que investe nas empresas para produção. Então, teoricamente, você despeja dinheiro na sociedade. E como que isso não gera inflação? Aí ele respondeu na época, ele falou assim, é através do projetamento. Você tem um projeto. Então, você consegue colocar em planilhas o que vai estar escasso daqui a um tempo. E uma das coisas que faz a inflação subir é a escassez de produto, a oferta e a procura, né? Se você tem muita procura para um negócio, você tem uma oferta pequena, e aí o Estado age para equiparar isso, não diminuindo a procura, mas aumentando a oferta. Então, por exemplo... Cara, desde que eu sou criança, me dizem que o problema da inflação no Brasil é um problema de infraestrutura e produtividade por incapacidade de aumentar a oferta em caso de aumento de poder de compra. Até hoje é isso? Aí o que a gente faz sempre, o aumento dos juros aqui geralmente é gerar desemprego para diminuir a procura. A gente vai do lado que inviabiliza o crescimento do país. A China vai ao contrário. A China não, nós vamos aumentar a produção. Aí que é uma leitura tão grande, que a leitura que é feita do Banco Central é essa, que é uma inflação de demanda, né? Mas a inflação do Brasil é a inflação de demanda? Não é? Não é uma inflação de demanda, não necessariamente, cara. Por exempmo, as últimas foi por conta da guerra da Rússia e da Ucrânia, agora da guerra do Irã, que aí pega o combustível. Aumentar os juros aqui não vai diminuir porcaria nenhuma na inflação, porque ela não é uma inflação de demanda.
Ela é uma inflação ou durante a pandemia, por conta das cadeias de produção, ficaram bagunçadas, ou por conta da guerra que aumentou o preço do combustível, da energia. Não, mas mesmo se for, o negócio é o seguinte, cara, não faz sentido você manter o juro alto por causa de uma inflação de demanda sem um plano de industrialização. Exato. Porque aí vamos deprimir a nossa economia para sempre? É porque inflação é oferta e procura. Você tem um problema entre oferta e procura. No Brasil, você só ataca a procura, você só diminui a possibilidade de procurar. Não aumenta a oferta. Você não aumenta a oferta. Se você aumenta a oferta, você não precisa preocupar com procura. A procura vai se resolver sozinha. Tanto que a China está com problema de ter deflação. Por quê? Porque você começa a aumentar demais a oferta e aí, às vezes, o cara, para precisar vender, ele começa a vender até abaixo do preço base dele. E aí isso traz problema também. Então você tem que ter uma verificação. No Brasil você não tem. Mas eu acho que muita culpa é que a gente acaba caindo em algumas bananas. Por exemplo, quando a gente vai falar de aborto, não tem ninguém a favor do aborto. A gente é contra a criminalização do aborto. Então toda vez que a gente ouvir isso, a gente tem que corrigir. A gente acaba não corrigindo. Agora, que nem esse comentário aí do cara aí no seu perfil. Ah, vocês é a favor de imposto. Não, a gente não é a favor de imposto. Eu não sou a favor de imposto. Eu sou a favor de um sistema tributário, que seja justo. Se você pegar a carga tributária brasileira, ela está entre 32% e 33%. Dos países da OCDE, 34%. Os países que se proponham a dar educação e saúde de forma universal é acima de 40%. Então, a nossa taxa está baixa. Mas por que a gente tem a expectativa que ela está alta demais? Porque a gente cobra errado. Então, o correto é consertar da forma como se cobra. Não, mas assim, cobrar de maneira mais justa. É um problema de estrutura tributária, né, velho? A nossa tributação... Estrutura tributária. Mas ela se concentra em consumo. O sentimento também, a percepção do peso da carga tributária, ela não é absoluta com a porcentagem, ela é relativa com os serviços sociais que vêm em troca, né? Acho que esse é um problema nosso também. O problema da classe média, é uma opinião minha, eu acho que o problema da classe média com a tributação é porque ela tem que pagar 2 vezes algumas coisas, né? A tributação incide sobre ela e ela não tem eu acho que é porque a gente cobra muito da classe média. Quando a gente coloca e não faz uso do sistema público de saúde e educação. Mas é porque é o seguinte, Valério, o que vem primeiro? Você vai construir uma casa, você precisa arrecadar primeiro para construir a casa ou você constrói a casa para depois arrecadar? Então, você teria que ter, para ter uma educação e uma saúde assim, nível de cobrança de imposto da Noruega, da Dinamarca, da Suécia, e é acima de 40% do PIB. O problema no Brasil é que a gente cobra 40% de imposto da classe média do pobre. E o rico, quando ele morre, ele paga 8% só sobre herança. Aí que está a diferença. Se a gente não mudar a forma, a gente vai acabar continuar penalizando muito a classe média e o pobre, e aí dá essa sensação. E se a gente não muda o discurso, fica parecendo que a gente é a favor de tributo. E como que a gente não conseguir ser voto sendo a favor de tributo? Ninguém. Mas aí nós temos um problema, inclusive, de mobilidade do capital e de mobilidade dos trabalhadores, né? Porque, assim, é muito mais fácil, por exemplo, uma fábrica se mudar para o Paraguai, né? Que é aquela coisa lá que todo mundo sabe o que está virando, do que eu, por exemplo. Porque você, entendeu? Então a gente vai continuar pagando muito imposto. Esse não é um problema fácil de ser resolvido. Entendeu? Eu acho que a gente começa a resolver isso na medida em que você começa a aumentar mesmo a capacidade produtiva do país, porque você começa a rodar mais riqueza. Porque, veja, o problema de pagar muito imposto também é um problema também é um problema relativo. Se você ganha, sei lá, 100 mil por mês, se você pagar 40% de imposto, é uma coisa. Se você ganhar um salário mínimo, você pagar 40% de imposto, é outra. Entendeu? Mesmo que você tenha, eu tenho uma redução ali da minha renda, beleza, velho, mas com 60 mil reais aqui no Brasil, você ainda vive como playboy. Agora, se você ganha um salário mínimo, você vai pagar 40% de imposto e paga-se mais do que isso, porque a nossa tributação ela ainda está muito concentrada em consumo, porque ainda não entrou em vigor a total a reforma tributária, você não vive, velho. Você não vive, você passa fome, você morre. Entende? Então, a gente precisava achar uma forma de aumentar a renda média do brasileiro. E a única forma disso acontecer é fomentando a industrialização, fomentando a indústria nacional. Agora, como é que você vai fazer isso sem um Estado que
A1, não consegue interferir nos próprios juros, certo? A2, sua elite é subordinada a elites estrangeiras, certo? E A3, que não tem interesse que os trabalhadores tenham poder real de compra nesse país. Não tem. Entendeu? Então, pera lá, aí que tá. Aí é um problema de leitura que eu tenho, assim, com o PCB e o PCdoB, com o PCdoB especificamente. A gente não tem que esperar as nossas elites fazerem uma revolução burguesa. Não vão fazer. Eles não vão fazer essa revolução. E eu acho que também não é o ponto. Eu acho que as nossas elites já fizeram uma revolução burguesa e foi uma revolução agrária. Tá? A grande questão é qual vai ser a contra-revolução que a gente vai construir. E aí eu acho que, pensando no tema que a gente está debatendo aqui, ela tem que ser uma revolução, antes de tudo, nacionalista, patriótica, e que seja voltada ao fomento da produção brasileira. Porque veja, cara, olha só que doideira. A gente está falando, tudo que a gente está falando aqui é o seguinte, que o Brasil é um país desindustrializado, que depende de commodities, que paga um dos maiores juros do mundo, que se impede de crescer, etc, etc. Ainda assim, nós tivemos crescimento de 2,5%. Apesar de todos esses problemas, nós tivemos esse crescimento, que é muito maior do que o crescimento que se teve a Argentina, se você considerar o acumulado, né? Porque a Argentina caiu 4 e tanto para depois crescer 3. Né? Então, vamos combinar que ela não cresceu, né? Vamos combinar que ela não cresceu. E é maior que muito país aí, por exemplo, que é considerado país desenvolvido. Então, pera lá, se a gente tem todos esses entraves, e mesmo assim a gente consegue crescer 2,5% ao ano, 2% ao ano, o que vai acontecer quando a gente tirar esses entraves? O que vai acontecer quando a gente deixar de mandar nossas terras raras para serem beneficiados em outro lugar ou para outros lugares produzirem isso? O que vai acontecer na hora que a gente pegar, por exemplo, e a gente já tem tecnologia nacional desenvolvida nas universidades federais, quando o Estado brasileiro falar assim, não, vou construir uma planta aqui para produção de microchip brasileiro. O que vai acontecer quando a gente falar assim, não, agora o BNDES vai começar a fomentar a cooperativa? Para produção de tecnologia, vai ser via cooperativa, não vai ser mais em grande capital, não vai ser mais esses caras aqui. O que vai acontecer, por exemplo, quando a gente começar a arrochar a lei trabalhista e a gente tiver um deputado federal nosso lá, eu não vou falar quem pode ser por questões aí de prazos eleitorais, mas que apresentar uma alteração na lei de falência, dando prioridade para a reversão de verbas trabalhistas para a compra do maquinário da tecnologia da empresa a custo reduzido, para que os funcionários formem cooperativas e a gente começar a arrochar para que essas empresas vagabundas comecem a falir. A gente vai ter uma transformação no país. Só que isso depende de interesse político, isso depende da gente derrotar esses caras que são capachos de gringo, entendeu? E a gente não vai fazer isso, velho, calado. A gente não vai fazer isso se a gente não for para a rua. A gente não vai fazer isso toda vez que a gente for para a rua, vier um governo e falar para a gente, não vai porque o momento não é bom. Não, cara, a gente tem que disputar, a gente tem que ir para disputa, tá passando de hora da gente ir para disputa. Entendeu? E olha, a gente tem conjuntura para isso. A gente tem conjuntura para isso, porque a gente tem um CNJ que está muito alinhado com determinadas questões progressistas, um STF idem, um STJ que está mais ou menos ali, mas em algumas questões, principalmente de garantias, também está alinhado. TST. Um TST. Então, assim, tem um poder judiciário que nos dá condições de fazer certas disputas dentro de certos limites, obviamente, entendeu? Nós temos ainda o Lula concorrendo a eleições, certo? Porque não esperem que vai ter Lula em 2030, provavelmente o Lula não vai estar nem vivo em 2030, entendeu? E nós temos um ressurgimento de uma esquerda radical a partir do trabalho de comunicação de alguns camaradas, como o próprio Elia Jabbour, como o Jones Manuel, como o Valério Luiz também, que apesar de não ser muito avançado, também faz um trabalho de comunicação bacana aqui no estado de Goiás, entendeu? Fala em comparação ao Jonas. O Jonas é muito, né? Muito grande.
Não estou falando que o que o Valério fala está errado, não, mas você há de convir comigo que o Jonas, na perspectiva do debate, é mais avançado. Né? Então, assim. Você saiu, teve agora um plano, acho que é um plano de governo, né? Um projeto de país da esquerda radical de candidatos a deputados federais. Você tem o João Manuel, você tem o Humberto Matos, você tem o pessoal do PSOL, uns 3, 4 membros do PSOL, juntou 15 membros e colocaram um plano de 15 metas, eu acho, que vão nortear o mandato desse pessoal. Então, assim, realmente é algo... eu acredito na eleição do João Manuel, se brincar, desde antes do golpe de 64, vai ser o primeiro comunista que a gente vai eleger para uma Câmara Federal. A gente não tem elegido nem vereador. Eu acho que é algo interessante mesmo e acho que está em disputa. A gente tem que buscar essa disputa e tem que crescer. Exato, cara. Então, acho que assim, a gente está numa conjuntura favorável para avançar. Eu acho que tinha muitos anos que a gente não tinha uma conjuntura assim. E eu acho que a gente não pode ficar esperando revolução. Somos nós que vamos construir isso. Somos nós que vamos construir essas alternativas e esses caminhos. Então, assim, entenda as críticas que são feitas aos web comunistas, tá? Tem muita gente que faz a crítica e fala, falta ação e tudo mais. Não, não falta. Você pega o João Carvalho, que não é candidato, nem quer ser por questões pessoais dele, por exemplo, ele fez um trabalho de base muito grande, junto com a galera também da comunicação, criou núcleos, inclusive, de atendimentos psicológicos, criou outras formas de ajuda aos camaradas, bibliotecas coletivas e tudo mais. Né? O Jones Manuel também tem a militância dele, que é pé no chão, está participando das coisas e tudo mais. Agora, é claro, a gente não pode ficar só na comunicação, a gente tem que ter planos concretos. Eu acho que isso passa de uma performatividade, você começar a performar a sociedade que nós queremos. Por isso que eu bato tanto nessa questão das cooperativas. A gente precisa começar, e aí nós temos instrumentos já na nossa legislação que permite isso, a repensar a forma como nós organizamos o trabalho e a nossa relação com o dinheiro. E eu acho que as cooperativas, elas cumprem um papel central nisso, sabe? Então, acho que a gente precisa começar a organizar isso, a gente precisa organizar aquilo que o Deleuze chama de linhas de fuga, ou seja, mesmo que seja uma experiência que não vai desembocar numa grande revolução, mas mostrar que existem alternativas, mostrar que existem formas diferentes de viver, formas diferentes de se organizar e formas diferentes de estar no mundo. Porque o grande ponto da ideologia é que as pessoas acreditam na ideologia porque elas não veem outras formas de estar no mundo. Mesmo que aquela forma se apresente como mentirosa a partir de uma análise do discurso, mas as pessoas não fazem isso no seu cotidiano. Então, se o jeito de você ficar rico hoje é você empreendendo e pisando na cabeça dos outros, as pessoas vão defender que você tem que empreender e pisar na cabeça dos outros. Se a gente consegue mostrar que a gente consegue trazer prosperidade trabalhando coletivamente, as pessoas vão querer trabalhar coletivamente. Se a gente mostrar que é possível alcançar nossos direitos a partir da nossa união e tudo mais, as pessoas vão colar nisso também. E aí eu vou concordar com a leitura do Elie Jabbour. Cara, se a gente não fizer uma frente heterogênea, a gente também não vai conseguir avançar. Por isso que é necessário também a gente repensar alguns padrões. E eu acho que a experiência que o Valério Luiz teve lá na Espanha é fundamental para a gente pensar essas questões. Vou tentar me preparar para o próximo programa, a gente já falar sobre isso. Pessoal, já deu 1 hora. Já não falou nada do que a gente tinha planejado para variar. Não, até que falou. Vou encerrar o programa só com aqui, ó. Só mostrando que a nossa imprensa nem combina nada, né? Vocês viram isso aqui? 31 de... Não, exatamente a mesma manchete na Folha de São Paulo, o Globo e Estado de São Paulo. Eu falei com o Gustavo essa semana, acho que desde quarta-feira o Metrópole solta pílulas a cada 30 minutos com o nome Lulinha na manchete. O Lulinha já foi sócio da JBS, latifundiário. Já teve Ferrari de Ouro, Ferrari já foi dono da Oi. Dono da Oi, latifundiário no Pará, aí de careca do INSS, quebraram o sigilo dele, não pegaram nada. E agora tráfico de influência no Ministério da Saúde. É assim,
Não, e é um tráfico de influência que não deu resultado, né? E assim, quebraram o sigilo dele e não pegaram nenhuma movimentação financeira. O que eu acho interessante é o Fish Expedition, né, cara? Porque, Fish Expedition, claro. Não, e o Lulinha é o, assim, eles olham para aquele homem e pensam, rapaz, dá para tirar mais alguma coisa dele. Porque assim, cara, primeiro era o INSS, né? Aí investigaram, não deu em nada, o delegado pediu prorrogação, investigaram, não deu em nada. Agora é tráfico de influência, é isso e aquilo. Então, assim, vai investigar a vida do cara até achar alguma coisa, meu amigo. Aí eu vou te falar um negócio, aquele debate que a gente já fazia sobre os inquéritos civis do Ministério Público, né? Quando você puder investigar a vida de uma pessoa ad infinito, cada hora num enfoque diferente, uma hora você acha um trem. Daqui uns dias sai Folha de São Paulo, o Globo Estado de São Paulo, até ele jogou pedra em janela quando era criança. Daqui a pouco você acha um trem, entendeu? Se investigar minha vida, virar de baixo para cima aí, vai achar coisa, mano. Por quê? Porque nós somos humanos. Não é assim que funciona? O humano não erra, o humano não comete as coisas. Agora é o seguinte, cadê a quebra do sigilo do Cláudio Castro? Cadê as investigações sobre o Cláudio Castro? Cadê a investigação tão voraz assim sobre o Flávio Bolsonaro no caso do Banco Master? Tem 77 dias que o Flávio Bolsonaro prometeu fazer uma Você está contando, né? Uma auditoria, estou contando, uma auditoria no negócio do Banco Master, até hoje não fez. E é fácil comprovar, gente. É contrato para um lado, contrato para o outro e nota fiscal. Por que o Lulinha está sendo investigado? Lulinha está sendo investigado pelo STF. Ele nem cargo público não tem. Quem que é autoridade pública com foro privilegiado lá no STF que está sendo investigado junto com ele para a gente saber? Porque, assim, você quebrar sigilo, abrir dados de processo para mandar a vida bancária inteira do cara, porque ele entregou espontaneamente lá para a CPI, para o povo fazer estardalhaço em cima e não dá nada, porque, né, velho, o cara tá movimentando R$1.000, R$2.000, recebendo de empresa R$1.000, R$2.000, tá, né, difícil fazer um estardalhaço em cima, né? Agora, para falar quem que é a figura, então, que justifica esse deslocamento de competência, não fala. Os poderosos de direita também, cadê o senhor Mendonça fazendo isso? Entendeu? O senhor Mendonça que quando foi tomar posse como ministro da Justiça, falou do combate à criminalidade que o Bolsonaro vinha promovendo há 30 anos, que ele era um exemplo, que ia fazer a mesma coisa. Tá aí, estamos vendo o que é que ele está fazendo. Pessoal, grande abraço, até semana que vem com o Foro de Goiânia. Curta, se inscreva no nosso canal, compartilhe, vamos compartilhar os cortes essa semana e youtube.com/Foro de Goiânia. Até a próxima. Até mais.